O festival e o curso desse ano é, em parte, uma consequência do que já foi feito antes. Pensa-se, então, que esse festival e esse curso não seja mais interrompido. Mesmo que não seja feito em Campos do Jordão, pode ser feito em outra cidade do estado. Mas a filosofia é que isso continue, já que a semente foi bem plantada. Plantada em terra boa e não em pedregulho, como disse a Bíblia. Eu estou certo que dessa semente, o ano que vem já estarão aí umas árvorezinhas, que nós estaremos outra vez aqui para regá-la, para trazer água e transformá-la em uma árvore com frutos e com flores para a nossa juventude. Em 2019 é um ano importante para o Festival de Inverno de Campos do Jordão. Neste ano se comemoram as 50 edições desse importante festival na América Latina, importante festival para nós quatro. Eu estou aqui ladeado de 3 pessoas que tiveram uma trajetória importante naquele festival e uma trajetória ainda mais importante dentro do universo da música depois do festival. Bettina Stegman, violinista, Marcelo Lopes, trompetista, administrador, uma porção de outras coisas também. É melhor parar por aí. Arkádio Minchuk, oboísta e também uma porção de outras coisas. É o veterano desse grupo aqui. Primeira edição de festival, que ano que foi? 1977, é isso? Sim, 1977, eu tinha 13 anos. Então foi uma experiência nova, 4 semanas fora de casa pela primeira vez. Concentrado lá no preventório, onde aconteciam as aulas, era a nossa moradia, o alojamento do festival, e vivendo a música intensivamente com o maestro Eleazar de Carvalho, era um privilégio. Então eu imagino, olha, desses 50 anos, é a 43ª edição que eu participo, foram 42 anos de participação ininterruptas. Como é que você se chama? Arkádio Minchuk, Quantos anos você tem? 13 anos. E a sua atividade musical já é intensa. Você faz parte do quê? Orquestra Sinfônica Jovem Estadual. Há quanto tempo você estuda música? 1 ano e meio, 2 anos. Minha vida se transformou, o festival, pelo festival eu digo, porque foi uma experiência, uma vivência muito intensa, com músicos do Brasil todo e do exterior. Então, era uma experiência para um menino muito nova e muito especial. Eu vou seguir na cronologia. A minha primeira participação no Festival de Campos do Jordão foi em 78. Ele começou em 77. Eu comecei em 78. Aliás, foi quando eu conheci o Arkádio. A gente dei de cara logo com o Arkádio, é ou não é? 1979 marca, porém, o início de uma nova era no Festival de Campos do Jordão, porque foi o primeiro ano que a Bettina foi lá, é isso? Verdade. Em 1979, queria estudar, queria conhecer todos esses professores, né? Foram muita gente incrível que a gente ouviu. O Rogério Ritt, o Rostropovich, a gente ia para lá para absorver toda essa música que hoje em dia a gente no YouTube, a gente acha todo mundo. Naquela época a gente achava todo mundo em Campos do Jordão, no festival. E o Eleazar fazia umas coisas incríveis, de ler as 9 sinfonias de Beethoven num festival. Então, era uma experiência que eu nunca ia ter em outro lugar. Marcelinho foi o último do grupo dos que estão aqui a frequentar o Festival de Campos do Jordão. Que ano que foi o seu primeiro? Apesar da mesma idade, eu fui o mais recente. Meu primeiro ano foi em 1984. Foi quando eu conheci o maestro Eleazar, quando eu tive o primeiro contato com uma orquestra sinfônica de verdade. Até então eu tocava em orquestra jovem
E foi uma descoberta, uma revelação muito importante para mim o festival. Já vão 35 anos, eu pude então desenvolver uma carreira profissional porque eu tive a chance de participar de um festival daquela envergadura com as pessoas que faziam as coisas acontecerem naquela época. Momentos marcantes na vida de cada um de nós. Mas a gente também pode lembrar o início do festival, o concerto inaugural. O concerto inaugural tinha também uma inauguração, uma tradição interessantíssima, que era um monte de trompetes fazendo um barulho danado no auditório. Marcelinho, como é que era essa história? Era muito bacana. O maestro Eleazar era metaleiro, né? Ele gostava de falar que era metaleiro, ele gostava da turma lá do fundo. E a Escola de Metais Brasileira se desenvolveu muito com a USESP e com o maestro Eleazar de Carvalho, então nós procurávamos o festival como fonte de conhecimento, enfim, e era muito bacana. Ali se desenvolveu, de fato, a grande escola de metais do Brasil. Todo o começo de festival, ele queria fazer aquela abertura com os 16 trompetes, geralmente eram 16 trompetes, 4 grupos de 4 trompetistas espalhados pelo hall, e nós íamos descendo, fazendo aquela alegoria, até nos juntarmos ali na frente, na frase final do trompete voluntário, que era a obra que ele gostava, num arranjo muito bacana do Daniel Heavens, o Arcádio vai se lembrar, que o Daniel Heavens era um trompista também maravilhoso, que veio de Boston, trazido pelo mestre Eleazar para a USESP, que também foi um dos grandes inspiradores da escola de metal no Brasil. Além de tudo, um ótimo regente, um arranjador incrível. Então ele fazia essa alegoria e o povo ia à loucura. Era de fato um momento de grande fervor do festival. Vocês andavam com a partitura colada no braço, não era um negócio desse? A gente nunca sabia exatamente qual parte ia tocar, é difícil decorar. Então, quando a gente fazia uma cola, colocava aqui, ia lendo, né, e descendo aquelas escadas e tudo. Mas era muito bonito, muito festivo e música de grande qualidade. Tantos trompetes. Vamos ver um pedaço de como isso aconteceu. Se não me engano, o ano é 1994. Olha só como é que era.
trompete voluntário Henry Purcell. Mas falando de qualidade e performance dos nossos instrumentos de corda agora, Bettina, você citou rapidamente o Rostropovich, mas tem mais gente para citar, não é? Nossa, Ruggero Ricci. Apenas Ruggero Apenas Ricci. tocando Paganini ao vivo, a gente ali vendo ele. Ayler Duran, uma grande violinista. E o grande Boris Belkin, o russo, ninguém conseguia olhar no olho dele, tão bonito que ele era. Ele era tão bonito, fez concerto de Tchaikovsky que deixou a gente alucinado. Mas anos mais tarde, isso rendeu alguma coisa para você, né? Ah, por acaso, é. Porque ela fez, junto com Boris Belkin, o concerto duplo de Bach aqui em São Paulo, ou seja, Festival de Campos do Jordão, mexendo com as nossas vidas e etc e tal. Arcádio e eu temos uma história parecida com esse assunto de Campos do Jordão e o resto da vida. Mas, enfim, a nossa trajetória de Campos do Jordão para a OSESP, a gente se profissionalizou mais ou menos na mesma época, e a gente viveu um momento espetacular no palco do Auditório Cláudio Santoro com a Estadual, com Eleazar e a nossa queridíssima Sagração da Primavera. Você lembra? Sim, lembro-me bem. E eu vou dizer um pouco sobre o auditório, porque o Auditório Cláudio Santoro é um dos lugares mais especiais para se tocar mesmo, porque ele é muito bonito. E eu me lembro quando foi inaugurado, em 1980, caso eu não esteja enganado. Está enganado, foi 79. 79, mas eu estava lá como bolsista. E eu gosto muito de tocar lá. Tem um som especial, você toca, soa bonito, é um lugar incrível. E a gente que é da USESP, antes do surgimento da Sala São Paulo, a gente pensava, poxa, pena que a gente não tem esse teatro aqui em São Paulo para tocar, né? E quando eu fui a primeira vez, em 77, a gente tocava num auditório que chamava Frei Orestes. A gente chamava Faroeste. Eu até me lembro o Rostropovich tocando lá para a gente. Mas eu digo, como era diferente Campos do Jordão? Desde as 9 com ensaio de orquestra, à tarde aulas e concertos. Então eu imagino, era um curso intensivo e a gente assimilava tanta informação. Incrível. E a rotina de estudos em Campos do Jordão era realmente muito pesada. Era incrível, uma imersão absurda. Isso não quer dizer que não sobrasse algum tempo para diversão, para outras coisas que aconteciam casualmente por lá. Mas era de fato um momento de profunda imersão de cada um de nós no estudo da música. É muito legal outras coisas que aconteciam casualmente, né, em Campos do Jordão. Sim, a gente tinha ensaios da orquestra normalmente de manhã, à tarde a gente tinha as aulas individuais e aulas de música de câmara, e à noite a gente tinha os concertos. Aí se pergunta, quando que se estudava? Se estudava em qualquer outro momento, antes das aulas, antes do ensaio, em qualquer lugar. No meio da mata, no frio. No banheiro, na escada, embaixo da porta. Voltando a falar sobre a Sagração da Primavera, eu sou um privilegiado que toquei com o maestro Eleazar por tanto tempo, né? 20 anos, 4 anos como bolsista em Campos do Jordão, depois 16 anos na USESP. E foi um dos grandes maestros. A técnica dele era incrível, era uma técnica bonita, elegante, e é uma das peças que ele mais gostava de reger. E é uma pena que hoje ele não esteja como não pode reger uma USESP do nível que a gente tem hoje, né? Que eu imaginaria ele regendo a Sagração com a gente, e seria um presente, sabe? Então nós vamos ouvir agora a gravação desta Sagração da Primavera, Igor Stravinsky, versão Orquestra Sinfônica do Estado de São Paulo, regência Maestro Eleazar de Carvalho. O ano é 1992. Por problemas técnicos a gente não tem o comecinho da Sagração, mas o resto vale a pena assistir.
Sagração da Primavera, versão Eleazar de Carvalho, era uma experiência realmente espetacular. Eu me lembro de ter tocado essa peça com ele algumas vezes e todas as vezes foram sensacionais. Mas não foi só isso que aconteceu no festival, né, Betina? Orquestras sinfônicas profissionais, tudo bem, mas orquestras jovens também rolaram, né? É, orquestras jovens que se formaram lá no festival, ou seja, o espírito de tocar junto era tão forte que a gente não queria apenas tocar no festival, a gente queria que essa experiência continuasse depois nas nossas vidas, né? Então eu me lembro direitinho, a gente ensaiava lá em 79, na capela onde tudo acontecia, e a gente ensaiava lá Juan Serrano, John Nashley, e quando terminou o festival, a gente estava desesperado de não continuar com essa orquestra. E aí a gente pediu para o John Nashley, por favor, vamos continuar com essa orquestra depois, né? O Juan Serrano, o João Marício. Então a gente queria, de certa forma, manter
o espírito do festival, né? E eu acho que eu gosto muito de uma frase do Ariano Suassuna, né? Que ele fala que música é missão e é trabalho, mas é festa também. E um festival tem a festa e tem o trabalho e tem o preço que a gente tem que pagar, que é estudar muito. Mas eu acho que a jovem estadualzinha, né? Quer dizer, a gente chamava estadualzinha Orquestra Sinfônica Jovem do Estado de São Paulo, que hoje está uma maravilha, né? Ela nasceu ali apenas de um espírito de fazer música. A gente vê a importância do festival porque a ideia dessa orquestra jovem já tinha começado antes, não é, Arcádio? Sim, em 77 eu toquei com o maestro Diogo Pacheco, esse projeto inicial. A gente se apresentou lá no Teatro São Pedro, tocando a Quarta Sinfonia de Mendelssohn, italiana. E, como eu estava dizendo, eu estou participando há 42 anos do festival, e como eu pude viver intensamente a evolução da música clássica no Brasil. Então, são muitas orquestras jovens que surgiram pelo Brasil. O Brasil hoje tem a USESP, que é a grande orquestra brasileira de padrão internacional, tem outras grandes orquestras como a Filarmônica de Minas, a Orquestra Sinfônica Municipal, a Filarmônica do Goiás. Então, eu fico feliz em notar como a música clássica, a prática da música clássica cresceu no Brasil e a qualidade está excepcional, de padrão internacional. Eu acho que vale a pena também a gente levar em consideração o fato de que hoje o Marcelo é o diretor executivo da OSESP, que, por sua vez, é a orquestra responsável pela condução, administração e realização do Festival de Inverno de Campos do Jordão. Antigamente não era assim. Não, eu acho que só agora, desde 2012, nós conseguimos completar aquela ideia inicial do maestro Eleazar, que é você ter uma orquestra dedicada ao festival, como acontece em Tanglewood. Essa foi a inspiração dele. A Orquestra de Boston é a orquestra que serve ao festival durante aquele período. E isso tem muito a ver também, Marcelo, com a ideia de prover a cidade de Campos do Jordão das necessidades artísticas que ela necessita durante esse período. O festival deixou de ter só a função de formação para ter uma função econômica relevante para São Paulo, para o turismo, para aquela região. Hoje, Campos do Jordão e a região vivem de um turismo importante e que coisa engraçada, baseada na música, baseada na cultura. Quem vai lá busca uma experiência cultural relevante e com isso faz com que a região floresça, cresça. Hoje são 2.500 artistas que vão ao festival por ano, nesse ano em torno de 2.500 artistas, um número enorme de horas de concertos, são 140 concertos esse ano. Então, além das horas de treinamento dos músicos, a gente está falando de prover uma cidade, uma região daquilo que ela mais precisa, que é a cultura que fomenta a economia criativa da região. A educação sempre, sempre, sempre ponto de partida para um grande país, para uma grande comunidade, para a civilização. E é óbvio, música é cultura, música clássica, música desenvolvida, música elaborada, música trabalhada. Porém, nós estamos no Brasil e o nosso queridíssimo Villa-Lobos um belo dia disse: existe música, muita diferença entre música popular e música clássica, será? Então a gente vai agora assistir um trecho de uma apresentação muito especial, e isso daí só poderia ter acontecido no Festival de Campos do Jordão, porque nós estamos falando da Orquestra Jazz Sinfônica. A Orquestra Jazz Sinfônica, uma iniciativa do governo do estado de São Paulo, é uma orquestra que junta uma orquestra sinfônica com uma big band, fazendo música brasileira de ótima qualidade. Por quê? Porque nesse concerto que a gente vai assistir agora, o convidado da Orquestra Jazz Sinfônica é ninguém menos do que Antônio Carlos Brasileiro Jobim, pois é, o Tom, o próprio Tom está lá como convidado da Jazz Sinfônica. Vamos assistir mais um momento muito especial do Festival de Inverno de Campos do Jordão.
Alô? Puxa, estava faltando o microfone. Céu, tão grande é o céu, e bandos de nuvens que passam ligeiras. Pra onde elas vão? Ai, eu não sei, não sei. E o vento que fala nas folhas, contando as histórias que são de ninguém, mas que são minhas e de você também. Ai, din-din. Se soubesses do bem que te quero, o mundo seria din-din, tudo din-din, lindo din-din. Ai, din-din, se um dia você for embora, leva contigo, din-din. Fica, din-din, deixa, din-din. E as águas deste rio, onde vão, eu não sei. A minha vida inteira esperei, esperei por você, din-din, que é a coisa mais linda que existe. Você não existe, din-din. Deixa, din-din, que eu te adore, din-din. Din-din. Eu nunca sonhei com você, nunca fui ao cinema, não gosto de samba, não vou a Ipanema, não gosto de chuva, nem gosto de sol. E quando eu lhe telefonei, desliguei, foi engano, seu nome não sei. Esqueci no piano as bobagens de amor que eu iria dizer. Não, Lígia, Lígia. Eu nunca quis tê-la ao meu lado,
num fim de semana, um chopp gelado em Copacabana, andar pela praia até o Leblon. E quando eu me apaixonei, não passou de ilusão. O seu nome rasguei, fiz um samba canção das mentiras de amor que aprendi com você. É Lígia, Lígia. Quando você me envolver nos seus braços serenos, eu vou me render, mas teus olhos morenos me metem mais medo que um raio de sol. Lígia, Lígia. Aqui uma valsa. Rua, espada nua, boia no céu imensa e amarela, tão redonda a lua, vem navegando o azul do firmamento e no silêncio lento um trovador cheio de estrelas. Escuta agora a canção que eu fiz pra te esquecer, Luísa. Eu sou apenas um pobre amador, apaixonado, um aprendiz do teu amor. Acorda, amor, que eu sei que embaixo desta neve mora um coração. Vem cá, Luísa, me dá tua mão. O teu desejo é sempre o meu desejo. Vem, me exorciza, me dá tua boca e a rosa louca. Vem me dar um beijo e um raio de sol nos teus cabelos, como um brilhante que partindo a luz explode em 7 cores, revelando então os 7.000 amores que eu guardei somente pra te dar, Luísa, Luísa.
pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos teus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços apertando assim, abraços e beijinhos e carinhos sem ter fim, que é pra acabar com esse negócio de viver longe de mim. Se ela voltar, que coisa linda, que coisa louca, pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na sua boca. Dentro dos meus braços, os abraços hão de ser milhões de abraços apertados assim, olhando assim, calado assim, abraços e beijinhos e carinhos em
pois há menos peixinhos a nadar no mar do que os beijinhos que eu darei na boca, dentro dos teus braços. Os abraços hão de ser milhões de abraços, apertado assim, colado assim, calado assim, braços e beijinhos e carinhos sem ter fim. Que é pra acabar com esse negócio de você viver sem mim. Os peixinhos